Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo acalente seu coração e dê significado e propósito a tudo que você e sua família têm vivido neste tempo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, nós temos muitas demandas na vida que muitas vezes nos fazem questionar quais são os propósitos dela, ou mesmo se merecemos passar por elas. Mas a palavra de Deus nos ensina a nos movermos por fé e não pelas circunstâncias. Gosto muito do salmista Davi, que escreve no capítulo 23 dos Salmos dele, um texto muito conhecido de todos nós. Este texto diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas." Tranquilas. A ovelha era um animalzinho que Davi conhecia muito bem. Ele enfrenta Golias, um filisteu muito forte, grande, poderoso, e ali ele vence. E então, quando ele chega lá para levar o lanche para os seus irmãos e se informar de como estava aquela batalha, um dos irmãos chama a atenção dele: "Você deixou as ovelhas lá sozinhas do pai?" Então Davi entendia muito bem desse animalzinho, da ovelha. Ele era um pastor. E como pastor, ele sabia da segurança e da paz que a ovelha sentia ao enxergá-lo ali. Então ele se coloca no lugar da ovelha, mencionando o forte e poderoso nome do nosso Deus, como manutenção da segurança e provisão da honra em tudo que ele precisava para viver. Honra, isso é uma bênção de Deus. Então, ainda que os tempos sejam difíceis, que você siga crendo no nosso Deus, que honrará sua vida, sua família. Então, somente clame e espere nele e viva por ele e para ele. Este é o nosso desafio frente a todas as circunstâncias que a vida nos apresenta. Interessante que ele fala sobre o relacionamento íntimo nesse texto. Ele fala: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Ele vaticina uma convicção que advinha de um coração que tem a fé baseada na rocha, o seu Deus, poderoso Deus, que já o havia feito vencer muitas batalhas. Então, essa é a segurança do nosso coração, não é isso? O pastor, ele se responsabiliza pelas ameaças. Ele mesmo, ao convencer Saul de que poderia enfrentar Golias, ele diz: "Olha, minhas ovelhas, quando estão no campo e eu vejo um urso ou um leão, eu vou para cima deles e desfiro um golpe mortal e não deixo eles pegar as minhas ovelhas, as ovelhas do meu pai." Então ele sabia que o seu Deus era responsável por todas as ameaças que rondavam a sua vida. Você crê nisso? Você caminha nessa convicção? Nós precisamos caminhar sobre ela, porque esse é o nosso pastor, esse é o nosso Deus, amém? Ele se responsabiliza pelas ameaças que nos cercam e trabalha em favor daqueles que o amam. O Salmo 34:19, eu gosto muito, ele diz: "Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas elas." Amém? Amém? Você pode dizer assim? Então, Davi, ele continua dizendo algo maravilhoso. Ele diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Não é isso? Descanso, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas Davi era rei. Do que um rei pode sentir falta? Bom, aqui tem um princípio muito interessante. Todos os manjares, todas as honras, tudo que essa terra pode oferecer como segurança, elas desaparecem às vezes por infinitas possibilidades. Então um homem sábio, uma mulher de Deus, deve esperar em última análise no seu Deus, que tem as nossas vidas em suas mãos e sustenta aqueles que esperam nele. Sustenta aqueles que esperam nele.
Davi está colocando aqui realmente a dependência de que nem mesmo o mais alto nível, ou cargo, ou honraria humana que lhe era conferida, trazia a ele o sentimento de independência do seu Deus. Quanto mais a nós, que não temos um título tão alto como esse. Então, podemos aprender com esse grande homem de Deus. A Bíblia o chamou de um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Que nossas honras, nossas aplicações, nossas carreiras, nada disso serve como rocha para mantermos nossa fé. Nossa rocha deve ser Cristo, autor e consumador da nossa fé. Isso é vida plena, isso é segurança eterna. É uma segurança que não é efêmera, não passa com as circunstâncias, mas é eterna em Deus. Amém? Então não se assuste com os altos e baixos da vida. É interessante que Davi passou por altos e baixos, não é isso? Além de ver Golias dizendo muitos impropérios contra o seu povo, além de ter sido perseguido pelo pai do seu grande amigo, né, e rei dele, Saul, ele depois é coroado rei e Deus dá muitas vitórias militares a ele, mas nós vemos que ele era um homem muito consagrado também, embora tenha, né, tido dificuldades depois em diversas áreas da vida, como nós conhecemos a história, mas ele não se cansava, o Salmo 51 é uma prova disso, de buscar reconciliar-se e de a cada dia manifestar a dependência do seu Deus, do nosso poderoso Deus, que é o mesmo e não muda jamais. Amém? Então, queridos, que nós possamos realmente clamar a Deus, esperar em Deus, sermos sim otimistas, mas um otimismo santo na dependência da providência de Deus e não nas nossas próprias forças. O eletrocardiograma eu entendo como sendo uma boa metáfora para a nossa vida. O eletrocardiograma ele tem riscos que se movem para cima e para baixo. E é uma boa metáfora da vida na Terra. Enquanto aqueles riscos estão se movendo para cima e para baixo, tem vida. Ali é a vida presente. Quando aquela linha permanece reta, significa ausência de vida. Então é interessante sobre isso. Que nós não venhamos a nos sobressaltar quando estivermos passando por uma dificuldade e nem nos ufanar quando estivermos vitoriosos. Porque toda honra e toda glória deve ser dada ao nome do Senhor Jesus Cristo hoje e sempre. E o coração humilde sabe na presença do Senhor, ele sabe que nenhum mérito há em si, mas no seu Deus que a todos sustenta. Amém? Que você possa confessar isso para o seu coração, interiorizar na sua mente isso. Olha, não importa o que aconteça, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me às correntes das águas tranquilas. Glória a Deus por isso. E ele vai dizer mais à frente, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que as bondades e as misericórdias do Senhor te guiem todos os dias da sua vida. E nós louvemos ao Senhor em todo o tempo. Amém? Deus abençoe ricamente. Que a sua paz habite o seu coração hoje e sempre. Amém.